Fala pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje vou falar com vocês a respeito de um sensor de temperatura, que é o thermistor, e nós temos basicamente dois tipos de thermistor, o PTC e o NTC. Eu mostro para vocês quais são as aplicações, quais são as características desses sensores, como que a gente pode usar nos circuitos. Trago alguns pontos de atenção de como que são as aplicações no circuito e trago uma dica de ouro para você minimizar o erro e deixar o sensor mais linear. Aqueles que são experientes sabem que o NTC e o PTC são bem não lineares, ou seja, a curva dele é bem difícil de trabalhar. Mas com essa dica ele vai ficar show de bola. Não sabe ainda como usar o PTC e o NTC? Quer conhecer mais a respeito desse sensor? Assiste a aula até o final e você vai aprender a ler temperatura de forma simples e rápida. Bora aprender mais sobre esses sensores? Vem comigo! Legal, pessoal. Então vamos aprender a respeito destes sensores de temperatura que são dos mais comuns que nós encontramos nas aplicações hoje em dia, que são os termistores. E nós temos dois tipos de termistores aqui, o PTC e o NTC. Aqui nesse primeiro slide eu trago alguns exemplos de encapsulamento que nós comumente encontramos. A maioria deles aqui é esse redondinho, né? Muda um pouco o formato, digamos assim, um pingo, né? Parece, um pouco mais esparramado, outros mais concentrados, formando uma bolinha. Nós temos também esse formato, parece um disquinho, né? Esse caso aqui é um NTC. Temos outros formatos que parecem mais um palito. A gente pode colocar, por exemplo, num tubo para medir a temperatura do fluido que está circulando nesse tubo. Temos também esses outros dois formatos aqui do lado direito, que tem esse anel em cima, onde a gente pode usar um parafuso para prender esse sensor na placa ou nessa chapa, e aí ele vai medir a temperatura dessa fixação. E também nós temos esse quadradinho aqui, que é um formato de SMD, né, um componente de montagem de superfície, e aí ele vai medir a temperatura da placa eletrônica, bem simples de instalar. Falando a respeito da simbologia do NTC e do PTC, nós temos aqui a formatação americana, né, que usa desse resistor em forma de triângulo aqui, né? Então nós temos algo muito parecido com um potenciômetro, né, que é essa linha diagonal, só que ao invés de ter a setinha, nós vamos ter esse outro tracinho paralelo com o resistor aqui. E aí, em alguns casos, vem indicando o menos T, que é do NTC, e o mais T, que é do PTC. O N é de Negative Temperature Coefficient, e já o PTC é Positive Temperature Coefficient. Ou seja, no caso do NTC, quando a temperatura sobe, a resistência cai. No caso do PTC, quando a temperatura sobe, a resistência também sobe. E quais são as principais aplicações que a gente encontra o NTC e o PTC? São indústrias, processos industriais, controle de produtos, controle de sistemas, automóveis e aviões para controlar os sistemas desses dois veículos, é muito comum também encontrar, monitoramento e controle de sistemas em geral, reduzir a corrente de partida. É possível fazer isso utilizando um NTC, já vou explicar como que é a física desse processo também, e além disso, com o PTC eu consigo fazer dele um fusível resetável. Também vou explicar já já como que isso acontece. Bom, nesse slide, o que eu trago para a gente ver? Eu trago aqui a curva de temperatura versus resistência, que é um pouco do que eu já falei, né? Então, a linha pontilhada nós temos o NTC e a linha sólida azul nós temos a curva do PTC. Reparem que o NTC, como eu falei, quando a temperatura sobe, a resistência dele cai, que é a resistência aqui está indicada pelo eixo Y. Então, ele vai caindo. O PTC ele tem esse comportamento um pouco diferente. Ele se comporta quase como que um NTC aqui numa faixa de temperatura, né? A resistência dele cai também conforme a temperatura sobe, e de repente a resistência dele começa a subir muito conforme a temperatura também sobe. Isso aqui, essa característica do PTC, que o faz ele ser utilizado como um fusível. Porque quando ele está com corrente passando por ele, a resistência dele é baixa, né? Até que, a um certo ponto, se a corrente começar a aumentar, ele vai começar a dissipar mais potência.
Isso faz com que ele esquente e vai aumentando a temperatura dele mesmo. Então você meio que sintoniza a corrente máxima que você quer que passa pelo PTC versus a temperatura que ele vai começar a ter a resistência muito alta. Isso significa que quando você tem uma resistência muito alta, o seu circuito está aberto e aí ele age como um fusível. Então você pode usar o PTC principalmente em casos de proteção, né, de um circuito, usando ele em série. Você pode colar o PTC num motor ou em algum outro dispositivo que você está monitorando a temperatura e faz a verificação da resistência, né? Então você vai usar o PTC como se fosse uma chave, aberto e fechado. Então, o PTC ele não é um bom sensor de temperatura para você medir a temperatura, mas sim usá-lo como um alerta, né, uma proteção contra sobretemperatura e sobrecorrente. Já o NTC, como ele se comporta bem nessa faixa de temperatura até os 80, 100 graus, nós conseguimos utilizá-lo como um sensor de temperatura para medir a temperatura, né? Não somente usá-lo como um dispositivo de proteção. E essa curva do NTC, ela pode ser descrita através dessa equação Standard-Hart, que é uma equação não linear, né? Nós temos aqui um logaritmo natural, e onde aqui eu coloco duas formas desta equação. Uma onde eu vou obter a temperatura através da resistência, e uma outra onde eu vou obter a resistência através das temperaturas. O NTC geralmente é indicado pela resistência padrão dele a 25 graus. Por exemplo, se eu tenho um dito NTC 10K, isso significa que ele mede 10K ohms em 25 graus. O NTC também tem um outro parâmetro que se chama beta. Esse beta é um parâmetro calculado pelo fabricante, ele faz algumas medidas, né? Ele tem alguns dados empíricos e vai fornecer esse beta. Esse beta, na fórmula aqui, é o B da fórmula, ok? E aí eu vou inserir o dado que o fabricante me disser e eu vou obter tanto a resistência quanto a temperatura. O R0 e o T0 das equações são esses dois dados aqui. O T0 vai ser o 25 graus e o R0 vai ser aquela resistência em 25 graus. Também eu quero destacar aqui nessa fonte, que eu também vou deixar aí o link na descrição do vídeo, que é da DigiKey, que é uma loja de componentes, é uma fonte de onde eu tirei esse gráfico. Ela é um texto sobre Thermistor, está em inglês, mas lá eles comentam a respeito de um PTC linear, que já foi desenvolvido pela Texas Instruments. É um sensor PTC, onde eu consigo também medir temperatura, ou seja, o PTC já está caminhando para ficar também igual ao NTC. Ele vai ficar, digamos assim, ao inverso dessa curva do NTC. Ao invés dele ficar com a subida tão íngreme aqui, ele vai ficar algo mais linear, mais trabalhável, né? Eu vou conseguir usar em algum sensor que eu vou estar monitorando e controlando um sistema. O NTC também pode ser utilizado como proteção de inrush. O que é isso? Quando você tem uma corrente de partida, geralmente essa corrente é muito alta. Então, para prevenir que a corrente seja muito alta no início, você coloca um NTC em série. O que significa? Que quando ele está frio, ele vai ter uma resistência maior. Logo, essa resistência maior vai prevenir que a corrente seja muito alta. E aí, logo em seguida, o que vai acontecer? O NTC vai começar a esquentar. E conforme ele vai esquentando, ele vai dissipando mais potência e aí a resistência dele vai caindo. Logo, o circuito vai ficar operando numa faixa melhor. Eu consigo evitar essa subida abrupta de corrente utilizando um NTC em série. Isso é muito utilizado em série com transformadores e outros dispositivos que eu preciso prevenir essa corrente de inrush. Também é importante falar que tanto o PTC quanto o NTC eles têm uma resposta rápida. O que significa resposta rápida? Que eles vão variar rapidamente a sua resistência conforme a temperatura varia rapidamente. Alguns outros sensores, por exemplo o RTD ou até mesmo outros baseados em diodos, como o LM35, eles têm uma resposta um pouco mais lenta.
né? Então, se você depende de resposta rápida, se o seu sistema precisa dessa resposta rápida para agir com um controle rapidamente, o NTC ou até mesmo o PTC são os dispositivos mais adequados. Nesse slide aqui eu trago alguns pontos de atenção que a gente tem que tomar cuidado durante o desenvolvimento e uso dos PTCs e NTCs. Primeiro, a gente tem que tomar cuidado com o erro de leitura devido à potência dissipada. Então, se, por exemplo, eu estou usando um NTC para monitorar a temperatura de forma mais precisa, eu tenho que tomar cuidado porque ele dissipa uma certa potência e essa potência pode afetar a minha leitura quando eu sei que ele vai esquentar por si só. Então, eu vou minimizar isso quando eu coloco algum outro resistor em série no divisor de tensão com uma resistência maior, e aí a corrente que passa pelo NTC vai ser menor e a potência também vai ser menor. Como nós vimos no gráfico anterior, o NTC tem uma grande faixa não linear, então o melhor é que eu fuja dessa faixa não linear se possível. O que eu posso fazer? Eu vou escolher um NTC onde eu tenho uma faixa boa linear naquele ponto de medida que eu quero fazer. Se isso não for possível, eu já vou mostrar para vocês como que a gente pode corrigir esse problema. Outro ponto de atenção é a respeito da alimentação do meu circuito. Nós utilizamos geralmente um divisor de tensão no NTC. E aí essa alimentação do divisor de tensão precisa estar muito bem calibrada. Os cálculos que eu for fazer para determinar a temperatura, eu vou colocar a exata tensão que eu estou alimentando o meu circuito. Então é muito bom, às vezes, eu até medir com o multímetro e ver lá qual que é essa tensão e inserir na minha fórmula. Então, dos vários circuitos possíveis que nós temos, eu trago aqui dois. Esses dois são baseados em divisor de tensão. O primeiro, que é o mais comum, que é o do lado esquerdo, nós temos um divisor de tensão, onde o NTC está na parte inferior, e nós vamos ter aqui as duas fórmulas. A tensão nesse ponto aqui é uma tensão simples, né, que é da divisão de tensão. Já o que interessa para mim, quando eu coloco, por exemplo, um microcontrolador, um Arduino, por exemplo, para ler essa tensão, eu sei qual que é essa tensão, né, porque o Arduino está lendo. Agora, qual que vai ser a resistência equivalente a essa tensão que ele está lendo? Aí eu vou usar a fórmula de baixo. Nesse momento aqui é onde a gente vai inserir a tensão calibrada, o VCC exato que eu estou utilizando e o R1 também. Se for possível medir esse R1, meça lá, ele tem 10k ohms. Será que é 10k ohms mesmo? Mede lá, vai dar 10.050, 9.990. E aí você coloca aqui na fórmula a resistência exata que você mediu. Agora, se você for medir uma grande faixa de temperatura com o seu NTC, eu aconselho fortemente você colocar em paralelo com ele esse R2, que é o circuito aqui da direita. O que esse R2 vai fazer? Ele vai deixar a curva do NTC mais linear. E eu vou mostrar para vocês daqui a pouco um exemplo disso. E aí a fórmula vai ficar um pouco mais complexa, nada sério, né? Mas o RNTC vai ser dado por R1 e R2 aqui. Então eu vou medir os dois resistores, vou medir o VCC também e vou usar esta fórmula para calcular a resistência do NTC. Com a resistência do NTC em mãos, eu vou usar a fórmula do slide anterior para determinar a temperatura. Então eu desenvolvi esse Excel onde eu coloquei o seguinte, eu coloquei a resistência do nosso NTC baseada nessa nossa fórmula que eu coloquei lá no slide, né? Então eu tenho beta, que eu peguei aqui no caso um exemplo da internet de um NTC qualquer, é um NTC que tem 10k ohms em 25 graus. E aí eu vou calcular o R dele, baseado nessa fórmula, e também vou calcular o R dele como se ele estivesse em paralelo com um resistor de 100k ohms. Vale notar aqui também, nesta fórmula, que a temperatura é dada em Kelvin. O que significa Kelvin? O Kelvin é uma temperatura diferente da de Celsius. Eu vou somar 273,15 a temperatura Celsius. Nada mais do que isso. Somente somar esse valor à temperatura Celsius, eu já estou convertendo Celsius para Kelvin. Uma vez determinada a resistência, o que eu fiz aqui? Eu apliquei um cálculo de paralelo
com o meu resistor de 100k ohms. E aí aqui o que eu fiz? Eu gerei um gráfico dessas duas colunas, do R e do R paralelo 100k. Então eu gerei esse gráfico aqui para nós vermos a diferença das duas formas. Em azul nós temos o NTC puro, mostrando uma resistência bem não linear. Já em laranja, o NTC está em paralelo com o R100K. Essa curva laranja melhorou bastante. Obviamente, ela ainda não é linear, né? Mas ela melhorou bastante em relação à curva azul. Principalmente se eu quero medir temperaturas negativas. Aí você me fala, Kleber, temperaturas negativas, a gente já utiliza isso? Na indústria automobilística e indústria aeronáutica, com certeza você vai utilizar temperaturas negativas, né? Os carros são projetados para ficar tanto no gelo quanto no quente. Os aviões também, lá na altitude é uma temperatura muito fria. E aqui no solo ele também tem que operar em temperaturas muito quentes. Dependendo do sistema, se eu tenho alguma coisa, um freezer ou até mesmo algum outro sistema que esfria muito e depois esquenta muito, é interessante eu ter uma curva muito boa operando dos dois lados, tanto com muito frio quanto com muito quente. E você deixando a curva de resistência mais próximo do linear, você vai estar minimizando o erro de medida do seu sensor. Então essa é a dica que eu queria deixar para vocês, pessoal. Se vocês gostaram dessa aula, se inscrevam aqui no canal, continuem acompanhando as nossas aulas de eletrônica, de Arduino e novos projetos que vão surgir pela frente. Um abraço e até a próxima!